Olá, gente, bom dia, né? Então, vamos para a aula de matemática hoje. A gente está iniciando o livro, né? Então, tá aqui no livrinho de vocês, né? A Conquista da Matemática. Todo mundo pegou lá na escola, né? Então, a gente vai, eu coloquei aqui, vocês têm o cronograma, né? E também eu coloquei aqui no quadro, né? As páginas que a gente vai trabalhar hoje. É a página 10, a página 12, página 15, a página 17 e a página 17 até a questão 5, tá? Então, o que nós vamos trabalhar hoje, matemática, ok? Então, para a gente iniciar na página 10, eu quero que vocês prestem atenção nesse material aqui. Então, nós temos esse material, né, chama-se material dourado, certo? Então, aí no livro de vocês tem a explicação e aqui também nós temos, né, o material. Então, esse quadradinho aqui, né, representa a unidade. Unidade, é só um, tá? Essa barrinha é a dezena. Por que dezena? Porque ele tem 10. Tem 10 cubinhos nele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui nós temos a centena, tá? Por quê? Porque tem 100 cubinhos nessa placa. Então, aqui nós temos a unidade, que é 1, né? Uma unidade vale 1. Uma dezena, que vale 10. E uma centena, que vale 100. E nós temos também, né, um milhar, que vale 1000, tá? Mas aqui a gente tem centena, dezena e unidade. Ok, gente? Então, esse é o material dourado. E a mesma explicação vocês têm aí no livro de vocês, na página 10, certo? Então, aí tem, observe o valor de cada peça do material dourado representada abaixo e responda. Então, aí vocês vão responder. Questão A, quantas unidades há em uma dezena? Então, a Pro acabou de falar. Uma dezena, que é essa barrinha, tem quantas unidades, né? Aí você vai colocar aí. A letra B, quantas dezenas há em uma centena, né? A centena é a placa. Quantas unidades tem aqui para ficar 100, né? Para ficar uma centena. Aí você vai colocar aí. Quantas unidades há em uma centena? Desculpa, gente. Letra B é quantas dezenas há em uma centena, né? Então, se uma dezena, né? Eu tenho aqui quanto? 10. E quantas dessa daqui eu vou precisar para ter uma centena, tá? E depois, a letra C, quantas unidades há em uma centena? Aí, quantas unidades, né, o cubinho, tem em uma centena? E o segundo, em cada caso, escreva o número representado com o material dourado conforme o exemplo a seguir. Então, aí vocês têm o exemplo, né? Vocês têm aí no exemplo 6 barrinhas de 100. 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 barrinhas. Aí, no exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aí no exemplo, no livro de vocês, tem 6 barrinhas. Cada barrinha tem 100, né? Cada barrinha dessa é uma centena. Então, se eu tenho 6 barrinhas, cada uma com 100, vai dar o quê? 100, 200, 300, 400, 500, 600. 600 por quê? Porque cada barrinha é 100. Então, eu vou contar de 100 em 100. Ok? E aí, vocês têm no livro de vocês 6 barrinhas mais 5 cubinhos
né? Lembrando que cada cubinho é 10, cada cubinho não, cada barrinha é 10, né? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho 5 barrinhas dessa, então eu tenho 50. Por quê? Porque cada uma vale 10. 10, 20, 30, 40, 50. Ok? Então, veja aí que no livro de vocês está explicando. Então, eu tenho 6 placas, né? Que cada uma é 100. Então, eu vou ter o quê? 600 mais... Cada barrinha dessa é 10. Se eu tenho 5, eu tenho 50. E depois eu tenho 4 cubinhos. Que cada cubinho desse vale 1. Né? Se eu tenho 4 cubinhos, então eu tenho 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Mais 4. Então, que número formou aqui? 654. 654. Ok? Aí na letra A, como é que vocês vão fazer? Só tem uma plaquinha. Uma placa, que vale 100. 2 barrinhas, que vale... Cada uma vale 10. Se eu tenho 2, então é quanto? 20. E eu tenho 2 cubinhos, cada cubinho vale 1. Se eu tenho 2, então o que? São 2 unidades. Vocês vão colocar aí, né, o valor de cada objeto do material dourado e depois vocês vão somar e vão ver qual o número que formou. Igual a prof fez aqui no quadro e como tem aí no livro de vocês. Tá? Aí vamos lá. Então, vamos aqui, na página 15, né? Vamos lá para a página 14, que eu vou dar só uma breve explicação. Então, na página 14, a gente começa o sistema de numeração decimal, tá certo? Que é quando a gente vai agrupando, né, os números. Tem aí o exemplo, né, de azulejos, que Helena, ela está azulejando as paredes da cozinha de sua casa. Veja quantos azulejos já foram colocados em uma das paredes. Para saber a quantidade de azulejos já colocados, vamos fazer agrupamentos de 10 para contar. Então, veja aí que tem 10 grupos de 10, que formam o quê? Uma dezena ou uma centena, como eu já mostrei aqui a vocês, ó, que tem 10 grupos de 10, tá certo? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 grupos de 10. Por que de 10? Porque aqui tem 10 unidades. Então, são 10 grupos de 10, formam uma centena, ok? Então, ela tem aqui 10 grupos de 10, que é uma centena, e 3 dezenas, tá? Que são 3 grupos de 10, né? Que formam uma dezena, e tem 7 unidades, ok? Então, aí ela tem 137 azulejos que já foram colocados na parede, porque ela fez o agrupamento, né? Não precisou contar de um em um, né? Então, ela viu que tinha 10 grupos de 10, tinha uma centena, né? Que é 100. Aí tinha 3 grupos de 10, que é 30, e tinha 7 unidades, tá? Então, ficou 137 azulejos. Então, aqui na página 15, certo? Continua a explicação, até coloquei aqui no quadro, né? Então, nós temos, com apenas esses 10 algarismos e considerando a posição deles, podemos representar infinitos números. Observe, por exemplo, os números representados usando os algarismos 1, 2 e 3, sem repeti-los. Então, aí no livro de vocês têm uma sequência de números formado com esses 3 números e sem repetir. Por quê? Porque cada número, ele ocupou uma posição diferente. O que é isso? Proposição.
Porque dependendo de onde o numeral ele vai ocupar, a posição que ele vai ocupar, ele tem um valor. Então, a gente chama isso de quadro valor de lugar. Então, em um numeral, nós temos a unidade, a dezena e a centena. Então, se o número ele ocupa a posição da unidade, ele vai valer 1. Se o número ele ocupa a posição da dezena, é 10. E se ele ocupa a posição da centena, é 100. Então, cada número ele vai ocupar um valor. Por isso que nós lemos o número 123, porque aqui vale 100, aqui vale dezena e aqui vale unidade, né? 123. Uma centena, 2 dezenas e 3 unidades, né? Porque uma dezena vale 10. Se eu tenho 2, vale 20. A centena vale 100, né? E a unidade vale 3 mesmo, tá bom? Então, aqui nós temos 3 unidades, 2 dezenas e uma centena, ok? Tem aí no livro de vocês também, tá? E tem outro número, que é esse mesmo número, veja aí, ó. Que interessante, né? O mesmo número, só que eles vão ocupar uma ordem diferente. O 3, ó, de unidade, ele passou para centena. O 2 continuou, né, na dezena. E o 1. Então, aqui o número já mudou totalmente. O 3, que era unidade, virou centena. Então, eu tenho aqui 3 centenas. Então, se eu tenho 3 centenas, eu tenho 300, né? E 20 e 1. Né? O 20, porque 2 dezenas é 20. E 1, que é uma unidade. Ok, gente? Então, 321. Então, é o quadro valor de lugar que a gente chama. Porque cada número, ele tem um valor dependendo do local, né, onde ele está. Certo? Então, aí vocês vão fazer, né, a página 15, a atividade, representando, né, no quadro de ordens, né, a quantidade apresentada em cada item e depois escreva por extenso. O que é isso? Né? Então, eu vou fazer um aqui para dar o exemplo para vocês, certo? Então, aí vocês têm dezena e unidade, né? Na letra A. Então, aí na letra A vocês têm 5 barrinhas. Então, se cada barrinha vale 10, se eu tenho 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50. Então, eu tenho 50, né? 50 unidades. Então, se eu tenho 50 unidades, eu tenho quantas dezenas? Eu tenho quantas dezenas? Contem quantas barrinhas tem. Só tem 5, né? Então, eu tenho 5 dezenas, porque cada uma vale 10. E eu tenho 5 unidades aí, que eu tenho 5 cubinhos. Então, a letra A tem o número 55. Então, como é que vocês vão colocar aí? Vocês vão colocar 50 mais 5 é igual a 55. E vão escrever o nome do número aí, tá certo? Então, 55. Aí você vai escrever o nome do número. Sim, dá pra ver? Vou colocar aqui do lado, dá pra ver. 55. Então, você vai colocar o nome, o número que formou e o nome dele aqui na frente, 55. Ok, gente? Aí, vocês vão fazer aí a página 15, a página 16, tá? Porque é a mesma, praticamente a mesma explicação, né? E a página 17 também, até a questão 5, tá? A página 17 até a questão 5, ok? Então, façam as atividades, enviem para a Pro, certo? Para a gente corrigir,
Ok, meus amores? Tchau, tchau e até a próxima aula. Então, vamos aqui. Na página 15, né? Vamos lá para a página 14, que eu vou dar só uma breve explicação. Então, na página 14, a gente começa o sistema de numeração decimal, tá certo? Que é quando a gente vai agrupando, né, os números. Tem aí o exemplo, né, de azulejos, que Helena, ela está azulejando as paredes da cozinha de sua casa. Veja quantos azulejos já foram colocados em uma das paredes. Para saber a quantidade de azulejos já colocados, vamos fazer agrupamentos de 10 para contar. Então, veja aí que tem 10 grupos de 10, que formam o quê? Uma dezena ou uma centena, como eu já mostrei aqui a vocês, ó, que tem 10 grupos de 10, tá certo? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 grupos de 10. Por que de 10? Porque aqui tem 10 unidades. Então, são 10 grupos de 10, formam uma centena, ok? Então, ela tem aqui 10 grupos de 10, que é uma centena, e 3 dezenas, tá? Que são 3 grupos de 10, né? Que formam uma dezena, e tem 7 unidades, ok? Então, aí ela tem 137 azulejos que já foram colocados na parede, porque ela fez o agrupamento, né? Não precisou contar de um em um, né? Então, ela viu que tinha 10 grupos de 10, tinha uma centena, né? Que é 100. Aí tinha 3 grupos de 10, que é 30. E tinha 7 unidades, tá? Então, ficou 137 azulejos. Então, aqui na página 15, certo? Continua a explicação, até coloquei aqui no quadro, né? Então, nós temos, com apenas esses 10 algarismos e considerando a posição deles, podemos representar infinitos números. Observe, por exemplo, os números representados usando os algarismos 1, 2 e 3 sem repeti-los. Então, aí no livro de vocês têm uma sequência de números formado com esses 3 números e sem repetir. Por quê? Porque cada número, ele ocupou uma posição diferente. O que é isso? Proposição. Porque dependendo de onde o numeral ele vai ocupar, a posição que ele vai ocupar, ele tem um valor. Então, a gente chama isso de quadro valor de lugar. Então, em um numeral, nós temos a unidade, a dezena e a centena. Então, se o número ele ocupa a posição da unidade, ele vai valer 1. Se o número ele ocupa a posição da dezena, é 10. E se ele ocupa a posição da centena, é 100. Então, cada número ele vai ocupar um valor. Por isso que nós lemos o número 123. Por quê? Aqui vale 100, aqui vale dezena e aqui vale unidade, né? 123. Uma centena, 2 dezenas e 3 unidades, né? Porque uma dezena vale 10. Se eu tenho 2, vale 20. A centena vale 100, né? E a unidade vale 3 mesmo, tá bom? Então, aqui nós temos 3 unidades, 2 dezenas e uma centena, ok? Tem aí no livro de vocês também, tá? E tem outro número, que é esse mesmo número, veja aí, ó. Que interessante, né? O mesmo número, só que eles vão ocupar uma ordem diferente. O 3, ó, de unidade, ele passou para centena. O 2 continuou, né, na dezena. E o 1. Então, aqui o número já mudou totalmente. O 3, que era unidade, virou centena. Então, eu tenho aqui 3 centenas. Então, se eu tenho 3 centenas, eu tenho 300, né? E 20 e 1. Né? O 20, porque 2 dezenas é 20. E 1, que é uma unidade. Ok, gente? Então, 321. Então, é o quadro valor de lugar que a gente chama.
Porque cada número ele tem um valor dependendo do local, né, onde ele está, certo? Então, aí vocês vão fazer, né, a página 15, a atividade, representando, né, no quadro de ordens, né, a quantidade apresentada em cada item e depois escreva por extenso. O que é isso? Né? Então, eu vou fazer um aqui para dar o exemplo para vocês, certo? Então, aí vocês têm dezena e unidade, né? Na letra A. Então, aí na letra A vocês têm 5 barrinhas. Então, se cada barrinha vale 10, se eu tenho 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50. Então, eu tenho 50, né? 50 unidades. Então, se eu tenho 50 unidades, eu tenho quantas dezenas? Eu tenho quantas dezenas? Contem quantas barrinhas tem. Só tem 5. Né? Então, eu tenho 5 dezenas, porque cada uma vale 10. E eu tenho 5 unidades aí, que eu tenho 5 cubinhos. Então, a letra A tem o número 55. Então, como é que vocês vão colocar aí? Vocês vão colocar 50 mais 5 é igual a 55. E vão escrever o nome do número aí, tá certo? Então, 55. Aí você vai escrever o nome do número. Sim, dá pra ver? Vou colocar aqui do lado, dá pra ver. 50 e 5. Então, você vai colocar o nome, o número que formou e o nome dele aqui na frente, 55. Ok, gente? Aí, vocês vão fazer aí a página 15, a página 16, tá? Porque é a mesma, praticamente a mesma explicação, né? E a página 17 também, até a questão 5, tá? A página 17 até a questão 5, ok? Então, façam as atividades, enviem para a Pro, certo? Para a gente corrigir, ok, meus amores? Tchau, tchau e até a próxima aula.